eu sou Marcos Reis e está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Hoje o assunto é Julho das Pretas. A OAB Maranhão vem desenvolvendo um trabalho muito lindo durante todo esse mês e a gente vai ficar por dentro de tudo agora, porque a nossa convidada já está aqui, claro, né? É a doutora Margarete Almeida, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu estou muito feliz em poder falar um pouco de como a comissão funciona e sobre a programação do Julho das Pretas. Muito bem. E para começar logo conversando, entendendo sobre o Julho das Pretas, que é um tema importante, que valoriza muito a mulher negra, essa mulher aguerrida, altruísta, forte, valente, que a gente admira demais. Eu quero perguntar para você como surgiu o Julho das Pretas. Surgiu no estado da Bahia, no Instituto Odara, que foi quando as mulheres desse instituto resolveram criar uma programação voltada para o dia 25 de julho, que seria o Dia Nacional da Mulher Preta e de Teresa de Benguela. Então, em vez de comemorar um dia, que geralmente era um dia falado, as empresas utilizavam para fazer algum evento, se buscou, de uma forma política, estender a programação durante o mês. Muito bem. E aí, esse dia é lei, né, doutora? Sim. Lei federal, não é isso? Isso, exatamente. Isso só reforça mais essa luta. Exatamente. A lei ela veio um ano após o surgimento desse movimento, que seria no ano de 2014. Então, a gente já tem 7 anos essa lei vigente, só que a gente pode ver que somente nos últimos anos, 2 últimos anos, que esse movimento tomou uma dimensão maior. Então, o Dia da Mulher Negra está sendo pautado recentemente, por mais que já esteja na lei há muito tempo. Muito bem. A gente percebe que as mulheres, né, de origem africana, elas chegaram no nosso país e elas trouxeram, elas modificaram, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Para ver a importância que as mulheres negras têm na nossa história, têm na nossa nação. Trouxeram, inclusive, e influenciaram a língua, costumes, alimentação, medicina, arte. Tudo isso é bênção para nós, para o nosso estado, a nossa nação. Agora, doutora, eu tenho um pensamento e eu gostaria de compartilhar com você e com todos que estão nos assistindo, e eu gostaria do seu ponto de vista jurídico e intelectual, que com certeza nesse assunto eu vou perder para você, com certeza, né? Mas assim, na minha cabeça, eu não entendo até hoje como alguém pode discriminar uma pessoa pela cor, né? Ter nojo, ter raiva, eu não entendo. Eu acho assim que essas pessoas precisam de um processo, talvez até de um tratamento psicológico, porque na minha cabeça eu não entendo. Porque você está aqui na minha frente, uma pessoa linda, inteligentíssima, né? Não vejo por que essa discriminação, né? Porque a gente sabe que essa luta e aí tem um dia, né? O Julho das Pretas, que foi comemorado no dia 25, mas a gente ainda está no mês, a gente ainda pode falar sobre o assunto, e é um assunto que a gente precisa, né? Se for possível, falar todos os dias. Então, assim, é uma luta constante, né? E hoje a gente vê que as mulheres negras, elas estão tendo aí uma ascensão, está tendo aí uma voz ativa e estão sendo reconhecidas, né? Essa força tá dando resultado, né? Esse engajamento, essa luta dos órgãos e por aí vai. Sim. Então, assim, eu não entendo por quê. Sinceramente, eu não entendo por que a pessoa discriminar outro. Me ajude a entender, me ajude. Bom, é uma coisa muito que a gente vai ter que voltar lá para a escravidão, porque a escravidão se deu por causa da discriminação entre raças. Então, raça é um conceito socialmente criado. Então, foi criado socialmente raça negra e a raça branca. Então, a gente tem 2 raças. Então, essas 2 raças, uma sempre foi colocada como superior e a outra como inferior, para se justificar o porquê da escravidão.
Tanto que a Igreja Católica foi primordial para que a escravidão ela pudesse existir, porque também começou a justificar como os negros, como algo negativo, pertencência ao diabo. Então, isso só se justificou ainda mais porque que os negros deveriam ser escravizados e poderiam sem ser algo como algum pecado, algo do tipo. Então, após a escravidão... Como se fosse uma raça abandonada por Deus. Exatamente, castigado. Tanto é que tem a questão do Caim e Abel, que seria fruto do pecado. E outro negro, né? E aí, porque matou o irmão, seria uma raça que deveria penar, sofrer na terra. Então, isso é um estigma que vem da escravidão. No pós-abolição... O povo... Eu já fico assim, a cabeça movimentando de pensamento, eu já quero dizer assim, como que isso, em pleno século XXI, ainda consegue ter força, né? É isso, ó, no pós-abolição, 1888 teve a abolição, dia 13 de maio. Só que no dia 14, os negros foram simplesmente, tá bom, tá alforriado, libertos, não existe mais escravidão, mas o que eles iam fazer depois da escravidão? Para onde iriam? Vieram forçados da África, não tinham terra, não tinham família aqui, porque geralmente era separado, então foram jogados a Deus dará, a sua própria sorte. Então, nisso, começou a desigualdade social, porque quem era rico continuou rico, e os negros ex-escravizados ficaram miseráveis, porque não tinha terra, não tinha emprego, não tinha nada. E nisso o Brasil ele começou a trazer colonos da Itália, os colonos italianos, para poder embranquecer o Brasil. Então teve esse projeto de embranquecimento do movimento eugenista. Então com isso a gente já começa a ver. Teve a escravidão, teve a abolição, não foi dado nenhum suporte para que o ex-escravizado pudesse se inserir na sociedade brasileira de forma digna. Então, começaram a ser marginalizados. E nisso começou também a tentativa de embranquecimento. Então, era mais fácil um colono chegar aqui e ter terra do que um ex-escravizado que construiu o Brasil através da sua força pela escravidão, sem nenhuma remuneração durante quase 400 anos. Então, a gente vê que a sociedade brasileira, ela se molda na desigualdade entre brancos e negros. Então, foi construída assim. Então, atualmente, aí tu questiona, por que existe, por que tem essa discriminação? Porque muitas pessoas privilegiadas por conta da escravidão, do racismo, não querem perder a posição em privilégio. Porque, para elas, abrir mão do privilégio de sempre estar no topo para que o negro consiga chegar é demérito. Então, o que ela precisa fazer? Continuar mantendo essa questão da discriminação pela cor da pele. Porque, se for colocar de forma intelectual, tem muita pessoa negra que talvez supere muito uma pessoa branca. Com certeza. E, às vezes, a pessoa branca, que não tem tanto conhecimento como o negro, acaba levando vantagem por conta da cor da pele. Então, a sociedade ela se movimenta dessa forma. Enquanto o negro for inferior, o branco sempre vai estar no topo. É a mesma coisa de antigamente, né, doutora? Os patrões, donos de terras, né? Exatamente. Os chefões ali, eles, não vamos dar aqui a alforria, a carta de alforria, que é para a riqueza não ser dividida, né? Exatamente. É a mesma coisa, esse medo. Eu acho que é um certo medo. Eu acho que lá no fundo entende-se que o negro ele tem um potencial grande, né? Talvez esteja só camuflado. Esse medo aí está camuflado. Esse racismo aí é um medo camuflado, né? Podemos dizer assim, talvez, né? Eu acredito que seja medo de perder realmente essa posição de privilégio, porque só existe porque tem que ter, enquanto o racismo existir, vão ter privilégio para as pessoas brancas. Então tem até uma frase muito famosa usada no Juiz das Pretas, é quem tem medo da mulher preta. Né? Para vocês verem. Quem tem medo da mulher preta? Exatamente, quem tem medo. Geralmente são pessoas porque que se sentem ameaçadas. São mulheres bonitas, né? Alegres, felizes, né? E fortes. Eu sinceramente, eu acho que tem muita gente com medo mesmo, viu? Exatamente. Mas a gente está falando aqui de intelecto, né? A gente tem a questão das cotas raciais. Como que você vê isso? Muita gente sabe que é uma forma de restituir, de trazer ali um alento por tudo que aconteceu no passado, mas será que não é discriminação quando a gente coloca cotas raciais para o negro? De certa forma, pode entender que
está subestimando a inteligência do negro, ele não consegue competir no mesmo nível do branco. Mas, com certeza, você tem um posicionamento melhor sobre isso. Nos ajude. Certo. As cotas raciais a gente coloca como uma discriminação positiva, porque não é algo que vai desabonar alguém. Pelo contrário, é algo que busca inserir essa pessoa em um determinado local. Então, quando a gente fala da discriminação positiva, que é a cota racial, a gente tem o parâmetro de que, historicamente, existe um grupo que foi marginalizado na sociedade, que é as pessoas negras, que podem ser pretos e pardos. Então, com isso vem da base. Então, essa discriminação, ela começa em ser os mais pobres, com menos grau de instrução, que tem menos chance de ter uma posição de chefia ou um cargo elevado que não seja subalternizado na sociedade. Porque quando vocês pensam assim, serviços subalternos, geralmente serviço de empregado doméstico, serviço de copeiro, serviço de qualquer que receba um salário mínimo um pouco mais, são pessoas negras que ocupam. Então, como é que a gente pode dizer, todo mundo tem oportunidade, se essas pessoas negras não conseguem ocupar cargos de chefia? Então, isso é contraditório. E a gente sabe que faculdade não garante as cotas raciais, né, não são suficientes para a pessoa se manter na graduação, né, doutora? Essas cotas que existem são extremamente importantes. Foram um passo muito grande no sentido de reparação mesmo da escravidão, do que a gente sofreu lá atrás e do que a gente sofre até hoje por conta disso, mas não é suficiente, porque não basta dar acesso, tem que também dar condições para que a pessoa possa se manter, porque quando a pessoa entra na faculdade não acaba os problemas, então tem passagem, alimentação, xerox, livros, congresso, eventos, e isso tudo é custoso. Quem faz faculdade pública sabe que tem um custo. Então não basta dizer assim, o próprio recurso para se manter mesmo, né? Higiene pessoal, roupas, né? É isso. A gente pode dizer que as cotas. Infelizmente a gente está falando assim, mas é porque infelizmente você me corrija, doutora, se eu estiver errado. Porque infelizmente, mas a maioria dos negros são humildes, né? A gente pode afirmar isso. Por isso estudaram em uma escola pública, né? Que a gente sabe que, graças a Deus, tem professores maravilhosos, mas o ensino ainda não chega perto de uma escola particular, não é? Exatamente. Então, a escola pública, atualmente, ela tem defeitos, é muito deficiente no sentido de formar alguém para ingressar na faculdade. Aí, nesse ponto, as cotas raciais é importante, exatamente, né? Porque a maioria das pessoas que estão nas escolas públicas são pessoas negras. Então, a gente não pode dizer que pessoas brancas que estudaram a vida inteira numa escola particular vai ter o mesmo grau de concorrência, vai ter a mesma possibilidade de um negro que estudou a vida inteira numa escola pública. Então, como é que eu vou dizer que uma pessoa negra que sempre estudou numa escola pública, às vezes entra em greve, que ele pode competir de igual para igual com uma pessoa branca que teve um ensino muito superior ao dele? R$1.000 por mês aí, que a gente sabe que tem colégio aqui em São Luís, né? Teve intercâmbio, teve várias coisas que ajudaram isso. Então, isso é uma forma de tentar igualar socialmente, né? Nem que seja por meio de uma graduação, o povo que é discriminado socialmente. Muito bem. Doutora, a gente sabe que a mulher negra, né, e essa luta constante para melhorar esse cenário, a gente sabe que ela foi babá, ela foi ama, ela foi empregada doméstica, né? Inclusive a questão do doméstica, né? É a questão da domesticada, colocava o negro lá para virar gente, né? Exatamente. Podemos dizer assim. Também foi amante, né? E essa luta constante, como que está hoje, né? Esse cenário hoje, né? Essa mulher negra, ela ainda tem essa discriminação forte, que a gente sabe que é forte, mas é tão forte como antes, né? Que era uma pessoa assim que só servia para algumas necessidades dos seus patrões, né? Algumas questões assim inferiores. Certo. Hoje, assim, eu não sei se é complicado dizer isso, porque a gente for botar na balança, né? Mas melhorou alguma coisa, doutora? Melhorou, mas o que acontece? Quanto mais livre é a mulher, mais ela sofre. Porque antigamente, quando a gente era escravizada, ou quando ainda não tinha tanta voz,
a sociedade ainda engolia a gente. Mas quando a gente começa a falar, esbravejar, dizer que não, que a gente tem direito a ocupar alguns espaços, a gente é vista como negra raivosa, aquela que só sabe, é ignorante, tá de TPM. Então, a gente começa a recalcada. Exatamente, alguém que só sabe falar gritando, só sabe exigir. Isso. E não, a gente quer espaços que a gente tem direito. Então, se eu posso ser advogada, eu quero ser advogada. Eu quero estar na mesma posição de um colega branco, uma colega branca, pode estar. Eu não quero sofrer porque eu sou negra. Tipo, tu não pode ser isso porque tu é negra. Não. Se eu posso, eu tenho capacidade técnica, eu estudei para isso, eu quero estar. Então, quando a gente começa a falar, a colocar, dizer que não pode ser assim. Eu quero ser alguma coisa, já aparecem os problemas, né, exatamente. Doutora? Quanto mais livre a mulher mais ela sofre. Principalmente a mulher negra. Sabe o que eu estou lembrando aqui, doutor? Que a gente precisa, papai e mamãe, ouça esse podcast, por favor, né? E oriente seus filhos, porque às vezes essa discriminação começa lá cedinho, né? No colégio. Aí a nenenzinha tão linda, com seus cabelos cacheados, como é o seu caso aqui, né? E ondulados que o vento leva. É muito lindo seus cabelos, parabéns, né? Então lá, pequenininho, aí já começa, a nenenzinha já começa a ficar no cantinho, né? Porque ela percebe essa discriminação, que os coleguinhas não querem brincar. Então, isso é um assunto sério que a gente precisa levar para o papai e para a mamãe, né, doutora? Sim, sim. Ninguém nasce racista, isso aí é fato. Mas a sociedade é tão estruturada de uma forma que o racismo criança... é estrutural, né, doutora? Isso, o racismo é estrutural. Então, a criança que geralmente brinca com um coleguinha negro, o pai já começa, às vezes, a soltar alguma piadinha, ou ele ouve de algum lugar, e aí ele já começa a hostilizar aquele coleguinha. Meu coração não aguenta. Assim, eu tenho 2 sobrinhos que são mais claros que eu sou retinta mesmo, eles são quase dessa cor, um pouco mais escuro. Eles acham normal, eles nunca falam do meu cabelo, do meu... nada. Isso. A única coisa que eles questionam é da cor da pele, que é diferente, é normal. Isso. E aí eu brinco, né, que eu sou chocolate, para eles levarem de uma forma mais leve. Isso. Só que eles nunca falaram que meu nariz é feio, que minha boca é feia, que meu cabelo era, né, mas você não é feia, você não é feia. Agora, mas antigamente eu recebi vários apelidos, nariz de boi pisou, Tem essas questões, né, é o bullying, né? Exato, racismo recreativo que o Adilson Moreira fala, que geralmente são microagressões, que se passa de piadinhas, né? Que as pessoas jogam alguma piadinha, nega maluca, cabelo de bombril. Isso não vê que está ferindo a autoestima da pessoa. Doutor, e agora a gente chegou num ponto, isso pode causar depressão no negro, né? Depressão, tem muita gente que não aguenta e se mata. Quantas pessoas a gente não vê que se suicidou? E às vezes são jovens negros que não aguentaram a pressão do racismo em cima. Então, assim, a gente tem 2 formas de aguentar. Ou a gente vai relevar muita coisa, ou a gente vai brigar sempre. Isso. E assim, tem 2 momentos da vida em que a gente está mais, né, de combater. Tem momentos que a gente já internalizou que isso, às vezes a pessoa pode falar 1000 vezes que não é assim, ela ainda vai achar que é normal, que é brincadeira. Isso é perigoso, porque a gente cria crianças se auto-odiando. Pois não é. O auto-ódio é fomentado desde a infância. Quando tu fala pra uma criança negra, cabelo afro, o cabelo dela é feio, que é duro, ela já não vai gostar do seu cabelo. Ela vai querer fazer o quê? Alisar, pra se enquadrar no padrão. Exatamente. E aí começa. Eu já alisei muito meu cabelo quando era criança, porque eu não gostava. Então, eu era a única pessoa negra da turma. A única diferente. Então, o padrão era cabelo liso. Então, para me adequar, eu tinha que alisar. Olha, aí entra na questão de adequação, até para não ficar ali fora, né? Exatamente. Longe de tudo. E mesmo assim, a gente é hostilizado, porque a gente não recebe o mesmo tratamento que uma criança branca recebe. Os professores mesmo, muitas vezes acolhem mais uma criança branca do que uma criança negra. Por favor, não faça isso. Você está ajudando a desenvolver caráter, né? Não exatamente. Faça isso, quando um professor abraça uma criança branca e não abraça um negro, ele vai criando na mente que está sendo preterido. E isso é muito perigoso, porque uma criança, às vezes, uma forma que tu vê ela já fica... E aí tem uma coisa muito interessante que a Djamila diz, que ela não era tímida, ela foi silenciada. E quantas crianças negras não foram silenciadas na infância pensando que era timidez? Exatamente. Doutor, e diante desse cenário que é hostil, é terrível, né? Isso não pode acontecer, por favor, não ao racismo, por favor, ao xenofobismo, tudo que for discriminação, por favor. Doutora,
como é que a sua comissão vem trabalhando para, pelo menos, melhorar um pouco essa situação? Certo. A nossa comissão, né? O nosso tempo já está, olha, o assunto é tão bom, está indo embora, o nosso diretor já está dizendo ali... Já dá, corta. Mas vamos lá, falar um pouquinho da sua comissão. A comissão, ela vem no sentido de reparação. Então, é uma comissão que busca a verdade sobre a escravidão. Porque vocês sabem que o discurso que a gente tem atualmente na história é eurocêntrico. Então, é contado por pessoas brancas e geralmente são europeus. Então, a gente não tem uma história que a gente narre. Geralmente é a história de quem venceu, né, do vencedor, que é narrado. Então, a gente está buscando essas histórias, essa reparação, esse resgate de pessoas que realmente viveram, que têm uma visão mais acertada do que foi a escravidão, para tentar essa reparação. Então, o Junho das Pretas, que a gente está trazendo atualmente, é uma forma de reparação. Quando a gente começa a falar de cantoras, autoras, personalidades negras que foram invisibilizadas, a gente está tentando uma reparação histórica. Então, a forma que a gente traz a afroempreendedoras para uma exposição também é uma forma de dizer, não... E são coisas lindas, né, doutora? Ali todo mundo está aberto ao público até que dia? É hoje somente até às 5 horas. Mas a gente está... de primeira, né? Tudo muito bonito. Exatamente. Mas não tem outras oportunidades. Eu estava conversando aqui com um funcionário da OAB, que a gente vai trazer novamente essa exposição para cada vez mais a população ver como é que a cultura negra ela tem espaço na sociedade. Porque não é só no carnaval que o negro ele tem que ser exaltado, nem só no Dia da Consciência Negra, né? Que muito são bem. Dois momentos em que as pessoas lembram que o negro existe. Dia da Consciência Negra. Isso. Doutor, e tem uma palestra também super importante aí, né? Porque a mulher já é discriminada, não tem jeito. Quando é negra também, né? E tem palestra aí também diferente, né? Um tema Sim. diferente. Fale pra gente aí. O transfeminismo. Exatamente. O transfeminismo é com a professora Letícia. Então a gente pode até dizer, a mulher já é discriminada, a negra aumenta o grau de discriminação. Aí quando chega pro transfeminismo, aí piora, né? Piora 3 vezes mais. Se a mulher negra já é discriminada 2 vezes mais, a mulher trans 3 vezes mais. Porque são 3 coisas que pesam em cima dela. O fato dela ser trans, negra e mulher. Pronto. Isso. E aí a gente está trazendo esse tema, que é super relevante, atual, né, uma discussão atual, para que a sociedade também entre, porque a gente fala muito de feminismo. Também lutou e venceu, estudou, né, super capacitada, muito, né? Muito. A doutora Letícia é excelente, é professora universitária, tem doutorado, então ela tem toda essa capacidade técnica de estar falando sobre o assunto. Então ela fez um livro recentemente sobre o transfeminismo pela editora Feminismo Plurais. Então, é um tema super relevante que a gente quis trazer, porque não basta a gente falar somente, né, de feminismo e mulher negra. A gente tem que enquadrar todo mundo. A palestra é gratuita? Gratuita. De forma virtual? Virtual pelo Zoom. A inscrição está sendo pelo site da ESA. Muito e bem. Aí é gratuita, qualquer pessoa pode se inscrever, independente se é advogado ou não. Aberto totalmente. Doutora, só para encerrar aqui, a gente vê assim, quando um branco está lutando ali, se esforçando, não tá, que correndo atrás. Quando é um negro, não, ele está lutando, né, se esforçando, é uma forma de como é que eu posso dizer? É uma forma de reparar, né? Uma forma de mostrar que é importante, uma forma de dizer eu também venci. Até isso aí é discriminação, né? Quer dizer que o branco ele pode, não é forma de nada, né? Não tem nenhum tipo de objetivo. É só de vencer mesmo, de querer ser alguém. O preto não. Não, é para mostrar que é alguém, né? É para mostrar que também venceu, é para mostrar também que pode. Não pode ser só um sonho, né? Perfeito, quando tu fala assim, mostrar ser alguém, porque ele não era nada antes. Isso. Então, até essa frase, mostrar ser alguém, já objetiva a pessoa negra. Isso. Então, tem uma frase muito importante que é a questão do tributo negro. Então, o negro ele sempre vai ter que ser 2 vezes mais, sempre tem que ser mais do que o branco para poder chegar um pouco no que o branco conseguiu. Para ver como é difícil dizer que o racismo ele não interfere nas relações, porque ele molda a sociedade totalmente. Até o comportamento de uma pessoa negra é moldado pelo racismo. Porque não é normal a pessoa ter que se esforçar mais do que a outra para conseguir a mesma coisa ou um pouco menos do que a outra conseguiu. Exatamente. O negro ele é livre, ele pode vá atrás do seu sonho. Você não pode eu vou formar nisso porque aqui eu vou ter valor. Não, se forme no que você sonha, né? E dê o seu melhor e seja alguém, faça de forma excelente, né, doutora? Exatamente. Não precisa ir, eu vou me formar ali, porque também pode até o negro se colocar em um enquadramento que
não tem a ver com ele, né? E ele vai só porque para mostrar, né? Ou então para ser visto, né? Não, você se formou em advogado porque era seu sonho. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, que a gente não desmerece as profissões subalternas, mas a gente quer ocupar todos os espaços. Se a gente tem capacidade para ocupar uma chefia executiva em algum lugar, a gente quer. Sim. A gente não quer dizer que a gente só vai ser empregada doméstica, secretária, RH. Não, a gente quer ser qualquer coisa que a gente quiser. Exatamente. Então, assim, e também se for para ser cozinheiro, eu faço o curso de gastronomia. Sim, e seja o melhor, né? O chefe, tudo Exatamente. Isso é válido, né? Doutora, foi muito bom esse papo, suas considerações finais. Eu que agradeço. E assim, a gente convida a sociedade para que se unam a gente nessa como luta. Que a sociedade consegue ter acesso a você, a sua comissão, né? A gente esqueceu desse detalhe. O acesso à comissão, a gente tem um subsite dentro do site da OAB, em que vocês podem ver algumas informações. E tem o nosso Instagram, que está super movimentado. Olha que é o CVNB OAB Maranhão, OAB Mar. E aí vocês podem acessar, dar uma conferida, tudo que é novidade a gente está colocando lá. Muito bem. Então, pessoal, o nosso Papo Jurídico terminou, né? Até a próxima. E não deixa de passar lá nas nossas redes sociais, acessar o nosso site, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e até a próxima.